graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ao que interessa, né? Hebreus, capítulo de número 12. Como diz o carioca, 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Apenas 3 versículos, é bem no começo. Mas é uma passagem que nos incomoda. Todos acharam Hebreus 12? Vamos lá então. Diz assim no primeiro versículo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Pai amado, nós necessitamos da Tua graça e da presença e da unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Por isso pedimos que o Senhor nos fale, abra o nosso entendimento e ministre em cada coração, para que possamos permanecer firmes na Tua vontade, caminhando, correndo e até alcançar aquele dia, o dia de Cristo Jesus para cada um, na Tua santa e bendita vontade, Pai. Nos ajuda a perseverarmos, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos irmãos. O escritor aos Hebreus começa o capítulo 12 fazendo uma menção anterior. Obviamente o capítulo 11 ele diz: portanto, por causa daquela galeria dos heróis da fé que cita no capítulo 11, ele fala: portanto, por causa deles, também nós, visto que temos a rodear-nos essa grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado. Aqui, quando o escritor escreve aos Hebreus, obviamente ele está falando a um povo que conhecia o Antigo Testamento, viviam no Antigo Testamento. Este povo, quando se convertem a Jesus Cristo, eles começam uma caminhada nova experiência para qualquer um de nós. Mas para eles é uma coisa muito radical, porque eles eram judaizantes. E aqui o escritor de Hebreus está falando o seguinte: está dando uma exortação, começando uma exortação com eles. Por isso nós vemos no capítulo 11, quando o escritor fala de assuntos difíceis de entender para muitos. Ele fala: é impossível aquele que experimentou a glória do porvir, é impossível que, tendo caído, torne a ser salvo. Ele está falando da condição dos hebreus. Aquele que estava no judaísmo se converte a Cristo, agora é salvo em Cristo Jesus. Se eles deixam agora Jesus e voltam às antigas práticas do judaísmo, é isso que ele está dizendo: é impossível. Não tem como no judaísmo, nas velhas práticas, na antiga aliança, você alcançar a salvação, quando a salvação é somente por meio de Jesus Cristo.
Então ele começa a exortar esse povo que de uma forma estava deixando o cristianismo, deixando uma vida na vontade de Deus e lentamente retornando às velhas práticas do judaísmo. E parece que para os judaizantes é uma coisa assim muito fácil, mas o detalhe é que para nós também acontece muito disso. Nós chegamos às vezes com um vigor, com uma disposição, começamos tão bem e de repente parece que vai esfriando, a poeira vai assentando e parece que nós vamos nos acomodando. E é por isso que ele diz assim, ele fala: olha para aqueles que estão na galeria da fé, homens dos quais o mundo não era digno, homens que perseveraram, que pagaram o preço. Esses são a nuvem de testemunho, testemunhando: olha, vale a pena, continue, vocês estão melhor. Ou seja, nós estamos melhores hoje do que eles na antiga aliança, porque eles visualizavam, mas não viveram na plenitude. Nós temos essa plenitude do Espírito Santo hoje. Por isso o escritor aos Hebreus fala: olha, corramos com perseverança. Tem que haver uma perseverança, uma dedicação, um desprendimento daquilo que nos prende, das tradições, dos costumes errados. É porque meu avô foi, porque meu pai foi, eu também sou. Não, você tem que se desprender se quiser andar com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus falou: olha, aquele que amar mais o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que amar mais, então veja bem, tem que haver um desprendimento, uma posição radical. Servir a Jesus tem que ser radical. Você não pode ir mais ou menos. Olha, eu vou lá, mas assim, meio de leve, não sou muito fanático. Não é fanatismo, é ser radical, porque a salvação foi paga por um preço muito alto, e Jesus foi radical. Ele foi para a cruz e não teve meio termo. Ele chegou até cogitar: Pai, se possível, afasta de mim toda essa situação, esse caso. Não foi possível, tem que ser radical. E aqui o escritor aos Hebreus começa a falar: olha aqui, gente, vocês começaram tão bem a caminhada, a corrida. Em Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim: olha, vocês corriam tão bem, vocês estavam tão bem, mas de repente, o que é que fez vocês desistirem? O que é que acontece no meio do povo de Deus que desestimula a correr, a caminhar a corrida, a percorrer, a completar a carreira? Então Paulo, o escritor aos Hebreus, faz uma alusão aqui de uma corrida, para que eles pudessem entender, porque isso era muito comum para eles. E a corrida que o escritor aos Hebreus faz essa alusão é de uma corrida que o corredor fazia, aquela corrida com saltos, né? Que tem aqueles obstáculos, né? Aqueles obstáculos, né? Salto de distância. Aquelas barreiras no caminho, que o corredor tinha que de pedaço em pedaço tem que dar um salto, né? Vocês sabem qual corrida que é. Então ele faz uma alusão a essa corrida. Ele fala assim: olha, portanto, desembaraçem do peso e do pecado que tenazmente, ou que de perto te prende, porque nessa corrida, se você estiver com peso, você não vai conseguir. É essa a alusão que ele faz. Vocês estão entendendo isso? O escritor aqui, ele tem uma sabedoria de Deus para colocar numa situação. Eles estão como assim: vocês conhecem o corredor? Sim, conhecemos. Vocês sabem como é um corredor? Sim, sabemos. Você sabe que não pode correr com peso? Sim, sabemos. Por quê? Porque você vai tropeçar, e tropeçando você vai cair, e cair você vai ficar machucado, vai ser desestimulado, e uma série de situações que vai fazer você desistir da corrida. Por isso ele fala: olha, desembaraçem do peso, porque com peso vocês não podem correr, não tem como. E para os judaizantes, o peso aqui era muito comum, porque ele escreve a um povo que vivia uma situação nesse tipo. Ele falava assim: olha, para muitos dos
judaizantes era o seguinte: o peso era guardar o sábado. Quando veio para Jesus, não tinha que guardar o sábado. Jesus nunca disse para guardar o sábado. E Jesus, ele disse, na noite em que ele foi traído, ele disse: este é o cálice da nova aliança, não é da antiga aliança, é uma nova aliança que eu estabeleço com vocês. E nessa nova aliança não tem que guardar o sábado. Ou tem? Eles estavam presos no sábado. Presos no sábado. Eles tinham que guardar a lua nova, dias de festas. Eles tinham que guardar uma série de coisas. Então, isso daí era um peso para eles, porque eles queriam andar com Jesus e ao mesmo tempo tinham que guardar tradições. E isso era um peso. Para nós hoje, não é o sábado, não é a lua nova, não é os dias de festa. São outras coisas, né, que nos atrapalham na caminhada. Até o fato de nós virmos à igreja sistematicamente, às vezes é um peso. Você nem percebe, mas eu tenho que ir. Hoje é o dia da igreja, eu tenho que ir. Nós fazemos as coisas muitas vezes porque nós estamos condicionados a fazê-las, e não porque nós temos em Deus uma motivação. Então nós vamos, aí nós temos coisas na nossa vida que nós trouxemos do nosso tempo, que ainda nós conservamos na nossa vida, e achamos que está tudo bem, mas eu estou indo na igreja, eu estou indo frequentemente, eu tomo a ceia, eu passo com os irmãos, canto, louvo, e muitas vezes isso se torna até um peso. Até um peso, porque você não é livre para fazer, você faz porque você está condicionado a fazer. Quando Deus nos chama, há uma carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, muito maior do que qualquer coisa. Nós não podemos nos prender. Ele fala: nessa corrida você não pode ficar olhando para quem está do teu lado. Mas você é fanático e você é na igreja, tem que ir na igreja, vai parar toda semana. Olha, estamos dando um projeto legal para fazer, você vai na igreja de novo. Vai na igreja de novo. Então, nessa corrida ele está falando: corramos com perseverança, olhando atentamente para o curso da nossa vida. Não olhe para o lado, porque na corrida você não pode ficar olhando para quem está até aplaudindo, ou quem está fazendo alguma coisa para tirar a tua atenção nessa corrida. O mundo está aí para nos tirar a atenção, para nos roubar a atenção. O mundo está de todas as formas fazendo de tudo para que nós nunca cheguemos ao nosso alvo, que é o dia de Cristo Jesus, firmados na fé. Ele faz de tudo, e parece que nós, não, eu não me pego mais porque eu já estou acostumado. É engano. Nós estamos caminhando, e no meio dessa caminhada acontece tudo, de tudo. E o escritor diz assim: olhe firmemente, não tire os olhos dele. Você não pode, se você vacilar, você está fora, você cai. Olha o versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui é uma desistência. Ele fala: se você não tentar, gente, a carreira cristã, a vida cristã, não é para todo mundo. Vocês acham que é? Eu preciso orar para que todos, nem todos vão ser salvos. Vocês sabem disso ou não? Gente, nós precisamos ser realistas. Jesus disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. Quantos que entram? Opa, para aí. Então quer dizer que a maioria não vai entrar. Então nós precisamos estar atentos para nós não fazermos parte da estatística da maioria, e sim dos poucos. Então a carreira cristã não é brincadeira, é séria.
E muitas vezes nós estamos na igreja e temos um peso tremendo que nos atrapalha. Estamos aqui na igreja e o pecado que de perto nos prende. Quanto tem que vigiar por causa do pecado que te pega de quando em quando? Mesmo pecado. Estou falando besteira aqui. Eu tenho essa dificuldade. Apóstolo Paulo tinha essa dificuldade. Ele chega ao ponto de falar: miserável homem que sou, porque aquilo que eu desejo eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo. É esse pecado que nos prende, que nos atrapalha, que nos impede, e nós temos que estar de quando em quando chorando aos pés do Senhor, clamando a graça, a misericórdia. Por quê? Porque a carreira pode ser longa e as adversidades são muitas. Se você se convertesse e no dia seguinte morresse, seria a maior bênção. Pensa bem. Você não tem que percorrer carreira nenhuma, você não tem que enfrentar obstáculo nenhum, você não tem que enfrentar oposição nenhuma na tua casa, no meio da tua parentela, que você não é bem visto. Ou é? Ou você é querido por teus parentes porque você é cristão. Olha, cristão, chegou, glória a Deus, chegou, cara. Esse, não, eles tiram sarro. Eu sei porque eu vivo isso, né? Talvez há diferenças, mas é uma coisa que mais ou menos que é comum. A oposição de todos os lados. Tem casa que a oposição é dentro da família, é dos filhos, é da esposa. É complicado o negócio, gente, é complicado. Ser cristão é uma questão, olha, de grande determinação. E aqui o escritor aos Hebreus então alerta. Fala, presta atenção, gente, a carreira não é fácil não. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. O negócio pode ser longa a carreira, e se você está brincando, você não vai chegar até lá. Presta atenção, gente. O propósito é chegar lá. Nessa corrida, não vale quem chega primeiro. Quem ganha o prêmio não é quem chega primeiro. Não é quem chega primeiro. É quem chega. É quem chega lá. É aquela música que diz, né? Quando terminar esta vida e no céu eu chegar, os irmãos vão chegar e me abraçar e perguntar: como é que foi, irmão, que você chegou aqui? E eu vou dizer: foi graça. Somente graça. É a pura graça de Deus. Jamais eu conseguiria chegar. Porque não tem como nós chegarmos pela nossa força. Os Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele fala: olha, vocês começaram bem, começaram no Espírito, estavam aperfeiçoando muito bem, caminhando, crescendo na graça, no conhecimento, desenvolvendo a salvação, e agora estão tentando completar na carne. Isso é um absurdo. Vocês não podem na carne. Então vocês conhecem um pouco e agora quer colocar nos moldes humanos da religião. Um aviso para os navegantes: sabe o que mais leva pessoas para o inferno? Religião. Vou repetir, para que não haja dúvida no que eu estou falando. O que mais leva pessoas para o inferno é a religião, por incrível que pareça. Então, as pessoas se apegam e tentam fazer daquilo que Deus tem, colocar nos moldes humanos, e tenta caminhar. Aí vira um tropeço e um monstro, porque não é a vontade de Deus. Então o escritor aos Hebreus vem aqui e fala: olha, corra, não pare, continue, persevere, porque senão, se você não estiver correndo, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus Cristo, vocês correm um grande risco, que está no versículo 3, de fatigares por causa da caminhada. Não é fácil. Por isso que ele está dizendo: não é fácil. Você pode se fatigar, porque se torna cansativa se você não estiver nesse propósito, e fatigando você pode desmaiar.
na vossa fé. Entregaram os pontos, abandonaram. Ou já está abandonado, mas na igreja, mas continua na igreja. Isso que é pior ainda, hein? Isso que é pior ainda. Porque o dia do Senhor, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, é que nós vamos ficar sabendo quem é que está pronto. Porque a igreja vai sair do nosso meio. Vocês entendem isso, né? Do nosso meio vai sair a igreja de Jesus. Muitos ficarão. Foi Jesus quem disse isso. É isso ou não? Jesus disse que 50% vai ficar. Ele não está falando para o mundo, está falando para a igreja, gente. Jesus não falava para o mundo essas coisas. Falava um ensino e uma orientação para a igreja. 50% vai subir e 50% vai ficar. É isso ou não que a Bíblia diz? Estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro deixado. Estarão dois no campo, trabalhando. Um será tomado, o outro deixado. Dois no moinho. Um será tomado, quantos por cento? 50% será levado. 50% ficará para ser aperfeiçoado. E aí, como diz os antigos lá, que a porca vai torcer o rabo. É aí que o negócio vai pegar. Então, é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, corra, não pare, continue naquilo que você aprendeu, continue firme, busca. Se está frio, se aqueça, se fortaleça e vai. Não fique parado olhando o que está acontecendo, o que estão falando, o que está acontecendo. Livra-se dos falatórios, livra-se. Eles não podem colaborar com você, eles não podem te ajudar. Aqui está o que pode te ajudar, aqui está o alimento diário. Não saia desta palavra se você almeja completar a tua carreira. Não saia desta palavra, esqueça o resto. Nós vamos ver coisas absurdas acontecendo no nosso meio, principalmente nesses últimos dias. Coisas terríveis estão acontecendo, e dentro das igrejas. Não se preocupe, isso já está na palavra. Leia a palavra que você vai entender o que está acontecendo. Jesus disse: fortaleça na palavra, não abra mão, nunca. Por isso que o escritor aos Hebreus faz essa colocação dessa corrida. E é interessante que aqui fala para correr. O apóstolo Paulo fala, quando ele chega no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala para Timóteo no verso 8, ele fala: Timóteo, eu completei a minha carreira, eu completei, acabou para mim, olha, eu consegui, eu cheguei até o ponto de Timóteo. Interessante o apóstolo Paulo, ele consegue completar essa carreira. Ele fala: combati o bom combate, Timóteo, eu já completei a minha carreira. Que coisa boa, o homem chegar nesse ponto. E eu guardei a fé. Essa fé que ele está falando no versículo 13, que olha, desmaiando, né, nas vossas almas, por causa da fé. Você não tem mais fé, acabou. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier até achar a fé. A pergunta que ele faz, quando ele voltar, porque nós estamos tão desestimulados, as coisas se tornam tão comuns dentro da igreja. Gente, nós vamos voltar para a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. As coisas, os problemas, as dificuldades, o que nós enfrentamos dia a dia, vocês não percebem, mas isso vai fazer uma somatória na tua vida, no teu trabalho, na tua amizade, no teu relacionamento, na igreja, as coisas, soma tudo, vai ficando uma coisa tão cansativa. Você vai perdendo o gosto, vai perdendo o sabor, vai perdendo o amor, vai perdendo a alegria. Você vem porque faz parte, né? Tenho que ir. Você acaba virando uma vida de rotina. Não, de Deus não tem nada disso para você. Nada. Então as coisas vão cansando, você não percebe, vai se cansando, você vai tomando peso, vai abraçando, vai colocando peso, daqui a pouco você está encurvado e não consegue nem caminhar, quanto mais correr. Por isso que Salmo 1 fala assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não tem a ver, mas só para entender. Não anda, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, ele não anda, não se detém, não para e nem assenta. E por isso que o escritor fala: corra, meu querido,
Porque na carreira cristã não tem tempo para isso não, meu. Não tem tempo para você ficar ouvindo balela de ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, não perca tempo com os escarnecedores. Você tem uma proposta, é percorrer a carreira que está em Cristo Jesus, alcançar aquele dia, como apóstolo Paulo. E nessa carreira, se você ficar parando, se você ficar dando ouvido, se você ficar sentando para ficar compartilhando, uma triste colocação, você não vai conseguir. Você vai desmaiar, porque você vai perder o estímulo, você vai perder as forças. É isso que o diabo está fazendo hoje. Tudo, o mundo está deixando uma carga tão pesada sobre as nossas vidas que você é difícil dar conta. O teu dia terminou hoje. Você fez tudo que você tinha que fazer? Também. Você já jogou para amanhã? Eu joguei. Você acha que vai dar para fazer tudo amanhã? Meu, acontece uma coisa no meio do dia, atrapalhou tudo. Você percebe? O mundo caminha de um jeito, e é justamente isso. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Jaz no maligno. Agora, nós temos a boa notícia: nós não somos desse mundo. Portanto, nós temos a graça, a unção do Espírito Santo para andarmos e vencermos. Ainda que você não consiga fazer tudo, você tem que fazer um dia. Não tem problema. Mas você não tem que ficar preso, condicionado à questão do mundo só. Porque nós podemos passar por tudo isso e conseguir completar a carreira em Cristo Jesus. O amor, a alegria, está faltando em nós. O amor, a alegria. É o que João escreve em Apocalipse, né? A igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas do primeiro amor. Andar com Deus é amor. Amor. Não tem outro. Se não tiver o amor, você não tem alegria. Você lembra quando você se converteu? Você se lembra quando você entregou a tua vida a Jesus? Uns nem se lembram, passou assim que né? Cada um tem a sua experiência. Mas havia uma alegria, um gozo, uma experiência. Pergunto, quanto tempo faz que você não sente essa alegria? Esse gozo do Espírito Santo te enchendo, fazendo derramar, você chorar na presença de Deus, mas choro de alegria, de gozo, de satisfação. Quanto tempo faz? É complicado, né? Nós nos acostumamos com a vida seca, nós nos acostumamos com a sequidão que o mundo traz sobre nós. E vamos tocando, e continuamos fazendo, continuamos indo à igreja, gente, levantamos as mãos, cantamos, mas nós precisamos desesperadamente de um quebrantamento do Espírito Santo em nossos corações, de um avivamento. Orar como salmista, Senhor, aviva a tua obra em meu coração, restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Está nos faltando a alegria da salvação. Se nós não tivermos a alegria da salvação, como é que nós vamos viver? Vamos caminhar simplesmente por caminhar. Vamos ser crente, porque vemos a igreja evangélica. Se formos na católica, vamos ser católicos. Se formos lá no espírita, vamos ser espírita. Mas não tem diferença. O que faz a diferença é o poder de Deus na nossa vida, a alegria da salvação. Sem essa alegria, essa carreira não tem como ser completada. E o diabo está fazendo de tudo para não termos alegria no nosso coração, para ser um crente xoxo, sem motivação. De alguém pedir, dá um motivo da tua fé. Então, sabe como é, né? Então, você não tem. Falta alegria, falta gozo. Isso você ninguém precisa pedir. Isso irradia, contagia as pessoas da nossa vida. Nós precisamos desesperadamente de uma unção poderosa do Espírito Santo sobre nós. Senão, como nós vamos completar a carreira que nos está proposta? Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé. Que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor restaure em nós
presença bendita do Espírito Santo. Amém.